Observe a sequência representada no triângulo abaixo. Na sequência, o primeiro elemento da décima linha será igual a quanto? Ah, questão bacana isso aqui, né? O que o problema está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente o seguinte: se você continuar a descrever os termos dessa PA, né? Aqui a gente tem uma PA de primeiro termo 1 e razão 3, né? 1, 4, 7, 10, 13, 16, assim por diante. Então, esses termos são termos da PA de primeiro termo 1 e razão 3. Aí ele está te falando, se você continuar descrevendo os termos dessa PA, de tal forma que na primeira linha você coloca um termo, na segunda 3 termos, na terceira 5 termos e assim por diante, uma hora você vai chegar na décima linha. Qual é o primeiro número que você vai escrever na décima linha? Entendeu o raciocínio? Se você continua essa brincadeira de descrever os termos dessa PA, uma hora você vai chegar na décima linha. Qual é o primeiro número que você vai escrever na décima linha? É claro que nós não vamos sair descrevendo isso aqui até chegar na décima linha, não é verdade? O aluno desavisado vai fazer isso, que não é seu caso. Bom, o que a gente vai fazer aqui é pensar um pouquinho diferente. Olha só, vê se você concorda comigo. Vê se você concorda comigo. O primeiro número que você escrever na décima linha vai ser o 10º termo dessa sequência aqui, ó. Não é verdade? O 10º termo dessa sequência vai ser o primeiro número que você vai escrever na décima linha. Né? Tudo bem? O 10º termo dessa sequência é o primeiro número que você vai escrever na décima linha. Mas aí a gente tem um probleminha, não é verdade? O probleminha é o seguinte, essa sequência aqui não é uma PA. Por que não é uma PA? Porque 4 menos 1 é diferente de 13 menos 4. Não é PA. Também não é PG. Apesar da gente não estar estudando PG, também não é PG, porque 4 dividido por 1 é diferente de 13 dividido por 4. Então, essa sequência aqui não é uma PA e nem uma PG. Vamos ter que pensar diferente. Bom, pessoal, é verdade que essa sequência aqui, ela não é nem uma PA nem uma PG, mas tem algo interessante aqui, pessoal. As diferenças de cada termo a partir do segundo e o anterior formam uma PA. Olha só, olha só. A diferença do segundo para o primeiro termo, isso aqui dá quanto? 3. Do terceiro para o segundo termo, 13 menos 4, 9. Do quarto para o terceiro termo, 28 menos 13, isso vai dar 15. Está observando as diferenças? As diferenças entre cada termo a partir do segundo e o anterior formam uma PA de primeiro termo 3 e razão 6, né? 3, 9, 15 e assim por diante. Opa! Que beleza, hein? A sequência é verdade, não é uma PA. Mas a sequência formada pelas diferenças é uma PA. Uma sequência como essa, só a título de curiosidade, é chamada de PA de segunda ordem. PA de segunda ordem. É aquela sequência em que as diferenças formam uma PA. Bom, como é que a gente pode enxergar essa sequência? Vê se você concorda comigo. O segundo termo dessa sequência, que é o 4, eu posso escrever como sendo 1 mais 3. Quem é esse 3? É o primeiro elemento aqui da minha sequência em laranja, não é verdade? 1 mais 3. Bom, o terceiro termo dessa sequência, quem é o terceiro termo dessa sequência? É o 13. Olha como é que eu posso escrever o 13. Eu posso escrever como sendo 1, estou pensando no 13 aqui, hein? É o 1 mais 3 mais 9. Então é 1 mais 3 mais 9. Opa, então isso pode ser escrito assim, ó. Isso é igual a 1 mais S2. Por que é S2? O que é esse S2? Esse S2 aqui para mim é a soma dos dois primeiros termos dessa PA em laranja. S2 é a soma dos dois primeiros termos da PA em laranja. Bom, e aqui o A2, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever como sendo 1 mais S1, né? Esse 3 aqui é a soma, né, de um único, soma entre aspas, né, de um único termo da PA em laranja, que é exatamente o primeiro termo. Bom, mais um pouquinho. Tenho certeza que você já entendeu o que está acontecendo aqui. Vamos lá, para o quarto termo. O quarto termo da nossa sequência é quem? É o 28. Como é que eu posso escrever o 28? Esse 1 mais o 3 mais o 9 mais o 15. O que é isso, pessoal? Isso é igual a 1 mais 3 mais 9 mais 15 é a soma dos 3 primeiros termos da PA em laranja. E aí eu tenho certeza que você já entendeu o que está acontecendo. Dessa forma, pessoal, o que vai ser o 10º termo da sequência, né? O 10º termo dessa sequência, 1, 4, 13, 28, vai ser o quê? Olha para cá, 1 mais S quanto? S9, a soma dos
9 primeiros termos da PA em laranja. Não é isso que está acontecendo? Olha, o quarto termo é 1 mais S3, uma unidade a menos. O terceiro termo é 1 mais S2, uma unidade a menos. O segundo termo é 1 mais S1. Logo, o décimo termo dessa sequência em questão vai ser 1 mais S9. Esse S9 aqui é a soma dos 9 primeiros termos dessa PA em laranja, que eu vou calcular aqui agora o seu valor. Vamos lá? Eu devo determinar a soma dos 9 primeiros termos. Então tá, vou fazer em preto aqui. A soma dos 9 primeiros termos dessa sequência, de acordo com a fórmula de soma dos termos de uma PA, é o quê? É o primeiro termo mais o nono termo, vezes a quantidade de termos, que é 9, dividido por 2. Um pouco mais, a soma dos 9 primeiros termos vai ser igual a quem? Agora sempre olhando para a PA em laranja. O primeiro termo é 3, mais o nono termo dessa sequência. Opa, eu não tenho, mas a gente consegue calcular através da fórmula do termo geral, né? O nono termo de uma PA é o primeiro termo mais 8 vezes a razão. Dessa forma, o nono termo vai ser igual. O primeiro termo da PA é 3, mais 8 vezes a razão da PA. 9 menos 3, 6. Ou seja, o nono termo vai ser 8 vezes 6 dá 48, mais 3, 51. Volta para a fórmula de soma dos números. Aqui vai ficar 3 mais o nono termo, que é 51, vezes 9 sobre 2. Um pouco mais, a soma dos 9 primeiros termos da PA em laranja vai ser 3 mais 51 dá 54, dividido por 2 dá 27. 27 ainda vezes 9. E 27 vezes 9, quanto é que vai dar isso? 9 vezes 7 dá 63, e 9 vezes 2 dá 18. Mais 6, 24, 243. Olha aí, ó, 243. Acabou o problema? Não, esse S9 é a soma dos 9 primeiros termos da nossa PA em laranja. É esse S9 aqui. Portanto, o décimo termo da nossa sequência é 1 mais esse S9, que é 243. Ou seja, 1 mais 243, 244. Questão de altíssimo nível, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. No laboratório foi feito um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Ao final de 1 minuto do início das observações, existia um elemento na população. Ao final de 2 minutos, existiam 5, e assim por diante. A seguinte sequência de figuras apresenta as populações do vírus, representado por um círculo, ao final de cada um dos 4 primeiros minutos, conforme você está observando aí na figurinha. Supondo que se manteve constante o ritmo de desenvolvimento da população, o número de vírus no final de 1 hora era de quanto? Então, analisando a figurinha aí, a gente observa que a quantidade de vírus após 1 minuto é 1. A quantidade de vírus após 1 minuto é 1. A quantidade de vírus após 2 minutos é 5. A quantidade de vírus na população após 3 minutos é 9. E a quantidade de vírus após 4 minutos é 13. É 13. Excelente, 13. Pronto. O que a gente obteve aqui, pessoal? A gente obteve uma progressão aritmética de primeiro termo 1 e razão 4. Então o problema está falando de uma PA de primeiro termo igual a 1 e razão igual a 4. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o número de vírus no final de 1 hora, o número de vírus no final de 60 minutos. O número de vírus no final de 60 minutos é exatamente o 60º termo da nossa PA. Porque o primeiro termo da nossa PA é o número de vírus após 1 minuto, o segundo termo é o número de vírus após 2 minutos, o terceiro termo é o número de vírus após 3 minutos e assim por diante. Portanto, o 60º termo dessa PA é o número de vírus após 60 minutos, ou seja, após 1 hora. Basta calcular o 60º termo dessa PA. Tranquilo, não é? O 60º termo dessa PA, de acordo com a fórmula do termo geral, é 1 mais 59 R's. Um pouco mais, o 60º termo é igual ao primeiro termo 1, mais 59 vezes a razão, que é 4, né? 5 menos 1 dá 4. 59 vezes 4 vai dar 236. Essa quantidade aqui dá 236. Mais 1, 237. Então, a 60 é igual a 237. Ou seja,
A população de vírus após 1 hora, após 60 minutos, é 237. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C.